Lu, e mais um temporal provocou alagamentos aqui em São Paulo. Então já vamos chamar a Fernanda Azevedo para essa conversa. Boa noite, Fê. Quais foram as áreas mais atingidas hoje? Boa noite para vocês. De novo, Lu, a zona leste de São Paulo. Pelo segundo dia consecutivo, alagamentos bloquearam totalmente o trânsito na Avenida Anhanha-Melo. Comércios da região que ainda se recuperavam do temporal de ontem voltaram a ser atingidos pelas enchentes. É o avanço de uma frente fria pelo litoral de São Paulo que ainda deve provocar mais chuvas generalizadas na capital paulista. Teremos dias ainda quentes, amanhã máxima chegando a 29 graus, mas o volume esperado de chuva 45 milímetros. A gente sempre fala aqui no JG dessa medida de chuva em milímetros. E eu fiz uma reportagem para mostrar como é feita essa medição. Um volume de chuvas nunca antes visto no Brasil. Em menos de 14 horas, caíram quase 700 milímetros em São Sebastião. Meu Deus do céu, gente! Vai. Milímetros? Como uma medida que parece tão pequena pode provocar uma catástrofe dessas? A resposta, o Jornal da Gazeta foi buscar no Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Esses são os instrumentos usados para medir a chuva, são os pluviômetros. Esse aqui é um convencional, em que a coleta é feita manualmente nessa proveta, e esse aqui é o automático. Os dados são enviados para um computador. Se essa coleta fosse real, a gente teria aqui uma medida de 17 milímetros de chuva. Quer saber o que isso significa? Se chove 1 litro de água em um recipiente de 1 metro quadrado, essa chuva vai subir 1 milímetro. Então, 1 milímetro de chuva representa 1 litro de água em um espaço de 1 metro quadrado. 17 milímetros de chuva são 17 litros de água por metro quadrado. E assim por diante. A medida de milímetros de chuva é uma convenção adotada pelo Brasil, seguindo a Organização Meteorológica Mundial. Estações como a da USP fazem a coleta desses dados de chuva por anos. Hoje também auxiliadas pelos radares meteorológicos, equipamentos que podem localizar a precipitação, calcular seu deslocamento e intensidade, como explica o professor Carlos Morales. O radar meteorológico é um equipamento eletrônico que emite uma radiação eletromagnética, vamos dizer assim, é um equipamento que emite ondas de rádio. Essas ondas de rádio se propagam na atmosfera, elas encontram a chuva, elas interagem com as gotas de chuva que mandam uma energia de volta para o radar. Ou seja, elas estão, entre aspas, refletindo essa energia. E a quantidade de energia refletida é proporcional ao tamanho da gota de chuva. E aí eu sei o que é o proporcional ao tamanho da gota de chuva, eu consigo calcular quantos milímetros de água ela tem. O Brasil tem poucos radares e nenhum no litoral de São Paulo. Por isso, os alertas de chuva feitos nos dias que antecederam a tempestade não demonstraram a dimensão do que de fato ocorreu. Esse problema veio para ficar e agora ele vai ficar muito mais frequente. Então, como é que a gente tem que fazer? Trabalhar na prevenção. Então eu consigo, com os radares meteorológicos, essa é a grande vantagem com os pluviômetros, eu consigo mapear todas as regiões onde tem deslizamentos, escorregamentos, todas essas coisas e verificar que tipo de chuva eu observo nessa região. Ele é mais frequente, ele é mais volumoso? Então eu consigo calcular qual é a probabilidade de eu ter, por exemplo, um escorregamento. Então quanto mais você tiver observação, maior detalhamento, maior conhecimento você vai ter da região. E aí você consegue o quê? Se preparar. É isso, vamos mostrar mais uma vez essa medida, né? 1 milímetro de chuva é equivalente, então, a 1 litro de água, né? Despejado em uma área de 1 metro quadrado. Lá, em São Sebastião, foram 700 litros de água por metro quadrado. Aí fica melhor a compreensão da quantidade de chuva que temos enfrentado. Uma última imagem impactante do dia do município gaúcho de Palmares do Sul. Olha só o tamanho da tromba d'água, que é um tornado sobre a água que se formou lá no norte da Lagoa dos Patos. Parece cena de filme, não produziu danos, felizmente. Amanhã eu volto com a previsão para o fim de semana. Obrigado, Fernanda. Até amanhã, então. Boa noite.